Bom dia, pessoal! Ótima sexta-feira para todos, sejam muito bem-vindos. Bora começar mais uma reflexão. Cadê minhas lamparinas? Bom dia, Antônio, bom dia, Thaís, tudo bem? Sextou, pessoal, vamos chegando. Vamos começar a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo do livro Religião dos Espíritos, Psicografia de Chico, através de Emmanuel. E nós vamos falar hoje sobre materialismo. Deixa eu já colocar o tema aqui embaixo, item 68. Bom dia, Anderson, bom dia, Malafaia. Deixa eu botar aqui o título pra gente. Então, 68, materialismo. Opa, escrevi errado, peraí, minha gente. Materialismo. Opa, agora foi. Deixa eu fixar o tema aqui na tela. Bom dia, Selma. Bom dia, Rô. Sejam muito bem-vindas. Bora começar mais um estudo, meninas. E aí, estão animadas para começar? Olha que tempo lindo que tá hoje. Maravilhoso, né? Vamos lá, e aí hoje o nosso estudo falando sobre materialismo, ele está lá na questão 148 do Livro dos Espíritos, é da reunião pública do dia 28/9 de 59. E aí eu vou trazer a questão 148, onde Kardec questiona os espíritos a respeito do materialismo. Começa na questão 47, falando sobre materialismo, mas ele vai falar especificamente da 148 e elas são uma complemento da outra, tá bom? E aí Kardec questiona, não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos, ou seja, o materialista ele é perigoso, né? Então olha como Kardec faz a questão bem abrangente, né? Perguntando a respeito das consequências. Se o materialismo é consequência dos estudos, então eu começo a estudar, falta respostas, e aí eu vou me apegar muito mais à matéria? Então é essa pergunta que Kardec faz aos espíritos. É necessário concluir que essas pessoas que estudam e que se tornam materialistas são pessoas perigosas? E aí os espíritos respondem, não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que tira delas uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ou seja, por mais que a gente tenha ali o estudo como uma coisa boa, uma coisa positiva, muitas vezes o homem acaba deturpando este conhecimento. O nada, aliás, amedronta-os mais que os demonstram. E os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões do que corajosos. Olha só. Então, muitas vezes aqui nós, na nossa imperfeição, como espíritos, estamos ali em aprendizado, e aí a gente falha imaginando que, por não conhecer ou não ter todas as respostas, nós muitas vezes vamos nos apegar a essa questão material, e é um erro. Então, os espíritos já trazem aqui esse ponto. No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio desse abismo que se abre diante deles, ou seja, faltaram respostas, aí eu vou e viro materialista. Mostra-lhes uma âncora de salvação e ele se agarrará nela, se agarrará apressadamente. Ou seja, pelo desespero, dado que eu não tenho todas as respostas, né, do porquê que isso acontece, eu vou lá e me seguro nessa âncora, que é o materialismo, para justificar que eu vou achar a resposta somente no mundo material. Bom dia, Flavinha, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mite, também sempre com a gente. Cleidinha que tá chegando, Renata, estávamos com saudade. Camila, sejam muito bem-vindas. E é isso, então. Então Kardec já vem, né, através desses questionamentos aos espíritos, nos dar esse esclarecimento a respeito dessa busca por alguma resposta além do que eu tenho. E muitas vezes o materialista vai para a área eu vou só acreditar no que realmente eu consigo comprovar, no que eu consigo ver, eu consigo materializar, justamente como sendo uma âncora por essa falta de respostas.
Renata, tá loucura dezembro, né? A gente imaginou que dezembro seria mais tranquilo, mas não vai ser não. E olha lá, então Emmanuel coloca assim: para dissipar a sombra do materialismo, a espessar-se no espírito humano, é forçoso que evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhe cercavam a porta. Gente, a antiga Bizâncio é uma antiga cidade que era da Grécia Antiga, que depois virou Constantinopla e que hoje é Istambul. Eu tive a oportunidade de conhecer Istambul, gente, que lugar maravilhoso, né? E aqui quando ele fala dessas atitudes, né, da antiga Bizâncio, que era, na verdade, o rei Bizante, né, que foi o imperador, o rei que fundou aquela cidade, né, que colocou o nome a essa cidade Bizâncio, ele está trazendo o seguinte, que eles estavam ali tão entretidos, os gregos ali nas suas frivolidades, que de repente os turcos começaram a cercar ali a cidade e eles não viram o ataque. Então muitas vezes nós também estamos assim, como materialistas, né, ou as pessoas materialistas muitas vezes estão dessa forma. Elas estão tão focadas ali no material, no que é tangível, que elas perdem a oportunidade de ver o que está à sua volta, que são os turcos. E muitas vezes é esse lado espiritual que está do lado deles e eles não estão enxergando. Né? Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, uma vez que o epicurista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com o esquecimento da responsabilidade. Olha só, gente, quanto à informação que ele está trazendo aqui já logo no início. Então, aqui Emmanuel fala que, reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, ou seja, a gente não tem todas as informações, ainda somos seres ignorantes. É como um epicurista. Epicurista é aquela pessoa que, de alguma forma, ele utiliza da vida muito mais para o prazer da carne, pelo prazer das coisas materiais, né? E apesar dele ter essa cultura da inteligência, ou seja, nós temos a inteligência apurada, a gente ainda fica como epicurista, que procura o máximo do prazer, esquecendo das nossas responsabilidades. Ou seja, tô aqui mesmo, já sou uma pessoa que eu não consigo ter todas as respostas, então eu vou me apegar às coisas materiais, vou aproveitar então o prazer material, vou me apegar a essas coisas materiais, e aí eu acabo me desvirtuando e esquecendo da minha responsabilidade como, né, como ser. Eu vou falar aqui, não vou falar como espírito, porque a pessoa é materialista, então ela não acredita que existe muitas vezes um espírito, ela acredita que é só esse corpo material, então ela fica apegada a isso. Ah, já que eu sou matéria, deixa eu aproveitar o momento que eu tô aqui e não fico pensando na vida futura. Interpretemos o materialismo como uma enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, ou seja, uma massa cinzenta. Aquela massa, quando fala de neoplasma, a gente lembra muito da formação ali do câncer, né? Que vai, de alguma forma, destruindo as células, né, do nosso organismo, vai criando aquela massinha cinzenta, né? A degenerar-lhe os mecanismos. Aí ele fala da tumoração invisível, surgem a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas. Olha aí falando do câncer, né, que são as metástases, que é exatamente isso que eu comentei, né? Essa massinha que vai surgindo, que vai se acinzentando, que são as células mortas do nosso organismo, quando o câncer vai consumindo, né, o nosso organismo. Suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. Então, o que Emmanuel quer trazer aqui? Por que ele está comparando o materialismo, os materialistas, né, com o câncer? Porque justamente quando eu sou uma pessoa extremamente materialista, eu sou uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa extremamente ligada ao presente, eu esqueço do futuro. Então, para que eu vou me importar com a pessoa que está do meu lado? Então é isso que Emmanuel quer nos trazer. Bom dia, Carol, seja muito bem-vinda. Bom dia, Dani. Não é? Então é isso. Então ele compara aqui ao câncer, né, que seria aí de alguma forma essa contaminação, essa forma que a gente de alguma forma vai sendo prejudicado por esse conhecimento, sem se preocupar ali com as questões do futuro, muitas vezes querendo aproveitar o momento de agora, porque já que eu sou materialista e amanhã eu vou partir para o nada,
por que eu vou me preocupar com as minhas ações? Eu vou aproveitar o momento, vou aproveitar as riquezas, vou aproveitar os bens materiais, vou me esbanjar de comer, não vou pensar no outro que está passando fome. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, ou seja, a causa do câncer, surpreendemos da nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade. Porquanto, sendo a ideia de Deus imanamente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Olha lá, então falando exatamente do câncer, né? Hoje nós estamos aí em busca da cura do câncer. Mas se a gente for materialista, a gente não vai entender o porquê existe câncer, né? Por que existem essas doenças que muitas vezes vêm na nossa vida como oportunidades que Deus nos dá para de alguma forma a gente se aperfeiçoar, a gente trabalhar determinadas questões, a gente resgatar algumas questões ali do passado. Então imagina uma pessoa que é materialista e não acredita nem em passado e nem futuro como espírito. Então nesse momento ela vai ficar pensando, peraí, não existe o porquê de tudo isso. Olha que como é difícil, né, pensar assim como materialista. Porque é muito fácil se revoltar quando a gente é materialista. Gilca, seja muito bem-vinda. Jorge Massayuki, sempre com a gente, bom dia. Estamos falando sobre materialistas. Então imaginem uma pessoa materialista que muitas vezes pode ter essas doenças, está suscetível também a ter determinadas doenças como câncer, e não ter essa possibilidade, essa visão de futuro, essa visão de passado, que somos espíritos aí milenares, que muitas vezes passamos por determinadas dificuldades, justamente para a gente se desenvolver como espírito, para evoluirmos, e que muitas vezes essas nossas dificuldades é que nos fortalecem, muitas vezes nós temos que nos rebaixar para nos elevar como espíritos. Já dizia Jesus. Olha aí, Thaís falando, muito bem lembrado, Thaís. É importante também reforçar que o materialismo está em todas as classes sociais. Desconstruir que só o rico é materialista, concordam? Concordo, Thaís, realmente. Quantas pessoas também perdem a fé e se tornam materialistas, se revoltam com Deus por determinadas situações que acontecem ao longo da sua jornada. Árida, seja muito bem-vindo. Eduardo também chegando. Diane também chegou, seja muito bem-vinda. Quantas pessoas, independente aqui das posses materiais, também são materialistas. Convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Olha só. Então, quando a gente fala aqui do desequilíbrio do espírito, são aqueles momentos que nós temos de altos e baixos na nossa vida. Todos nós temos altos e baixos, apesar das redes sociais muitas vezes só mostrarem o lado alto, né? E não mostram o lado baixo. Vamos combinar? Que a gente está vivendo muitas vezes, através das redes sociais, um lado muito mais de pessoas extremamente felizes, um lado de ilusão. Por isso que a gente precisa aqui muitas vezes fazer essa reflexão para a gente relembrar, né? Que nem todos estão passando por todas essas alegrias, nem todos só estão comendo comida boa, né? Porque quando a gente posta na internet, a gente só posta quando a gente está num restaurante bacana, quando a gente está com os amigos. Olha lá, Anderson colocando, o materialismo atrapalha muito a evolução espiritual, com certeza. Bom dia, Eduardo, bom dia, Espiritismo Consolador que entrou aqui. Ale, um beijo, Ale, saudades. Jorge Massayuki colocando aqui, muitas vezes não nos perdemos no equilíbrio entre a resignação e a perseverança em correr atrás da cura. Isso, normalmente é isso que acontece, Jorge. Então, muitas vezes, aquela fé que a gente imagina que a gente tem, ela é fraca. E aí, quando a gente começa a passar por determinada dificuldade, a gente se esquece dessa fé, a gente esquece que existe uma providência divina, a gente esquece que muitas vezes está ali na nossa programação.
E quando a gente fala isso, muitas pessoas que têm uma religião, muitas pessoas que têm uma fé, também se perdem. Né? Não é só aquela pessoa que nasceu sem acreditar em algo, não teve acesso a uma religião, não teve acesso ao Evangelho de Jesus, mas quantas pessoas tiveram, né, a oportunidade de ter esse acesso, tiveram a oportunidade de conhecer uma religião, conhecer os ensinamentos de Jesus e ao longo da vida se revoltam por determinada situação e acabam deixando de lado. Flavinha colocando, eu tento sempre respeitar a escolha de cada pessoa, infelizmente ela que irá ter que enxergar em algum momento. Tem pessoas próximas que são assim e procuro não discutir. Verdade, Flavinha, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, olha que engraçado, né, que interessante isso, que era uma pessoa que tinha uma religião, que acreditava em Deus e com o passar do tempo, e é por isso que eu estou comentando aqui, né, e com o passar do tempo, como aquilo que ele acreditava mudou, ele descobriu uma nova realidade em volta dele, e ele acabou perdendo essa fé. E aí se tornou uma pessoa, não vou dizer materialista, mas né, perdeu um pouco essa credibilidade de acreditar em Deus, de ter uma crença, de ter uma fé. E aí é muitas vezes esse momento de revolta, mas eu tenho muita expectativa, muita esperança de que se retome, né, essa fé em Deus e que muitas vezes acabam surgindo oportunidades aí ao longo da existência para que essa pessoa retome, né, esse amor, esse amparo, essa fé em Deus. E é isso, né? E a própria espiritualidade nos auxilia nesse sentido, de muitas vezes nos colocar em determinadas situações para que a gente consiga resgatar essa nossa fé verdadeira, nos testar, né? E testar essa fé que muitas vezes nós dizemos no discurso que nós temos, mas quando a gente começa ali na experimentação do dia a dia, é muito mais difícil manter essa fé verdadeira. Então, muitas vezes as pessoas precisam passar por isso. E aí, quando o Emmanuel fala aqui do desequilíbrio que o espírito pede por remédio justo, quando ele fala de remédio justo desse desequilíbrio, é justamente para que a gente possa ser testado, é necessário para a educação do espírito. Veiculemos, assim, o livro nobre. O que é o livro nobre, gente? São os ensinamentos de Jesus. É todo esse conhecimento que nós temos da espiritualidade. Estendamos a mensagem edificante. Acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa. Gente, o que é acender a luz? Lamparinas, vamos lá. O que a gente está falando de acender a luz? Vamos propagar, vamos disseminar, vamos passar através de nós. Vamos irradiar essa luz, vamos passar esse conhecimento, vamos passar esse ensinamento, vamos mostrar. E aí, quando eu falo de passar o conhecimento, não é doutrinar, não é simplesmente doutrinar, mas é de exemplificar, mostrar através do exemplo, porque as pessoas só aprendem de verdade, apesar da gente estar falando aqui da teoria, mas a gente só aprende com o exemplo. Então, quando a gente consegue ler essa teoria aqui, né, que Emmanuel está nos trazendo, fazendo essa reflexão, e a gente consegue exemplificar na prática, colocar em prática, as pessoas olham e falam, olha que bacana, a Monique falou a teoria, mas ela faz. E normalmente as pessoas olham você fazendo e se inspiram muito mais no exemplo prático do que na teoria. Olha só, Eduardo trazendo aqui pra gente. Quanto menos nos apegarmos às coisas dessa terra, mais próximos de Deus vamos estar. E dia após dia subirmos um degrau espiritual diante de Deus. E com isso nos faz pessoas melhores e aumentamos nossa fé. Maravilhoso, Eduardo, é exatamente isso. Quanto mais nós nos desapegamos às coisas materiais, mais espiritualizados nós ficamos. E quando a gente estuda ali no Evangelho, quando a gente fala da transição planetária, que a gente fala das diversidades de mundos, da questão de quantos tipos, né, de espíritos nós temos, o como é que nós evoluímos como espíritos no grau de evolução, o quanto a gente vai se desapegando às coisas materiais conforme a gente vai evoluindo como espírito, que em mundos mais avançados essa nossa matéria aqui não é tão densa, ela é muito mais espiritual, ela é muito mais, né, sutil, e que muitas vezes a gente não precisa nem da necessidade de se alimentar
né, que a gente aqui no planeta Terra ainda tem muito essa necessidade, estamos aqui no mundo de provas e expiações, então nós temos necessidade muitas vezes do alimento da carne animal, mas que ao longo do tempo nós vamos conseguir, né, ir se desvencilhando disso, de não ter a necessidade de nos alimentar com a carne animal. Então é isso, a gente começa de alguma forma a se espiritualizando, né, deixando um pouco essa veste aqui densa que nós temos. Antônio colocou aqui, não colocamos a luz debaixo do alqueire. Muito bem lembrado, Antônio, é bem isso mesmo. Bom dia, Babi, seja muito bem-vinda, nossa amiga do Ser Espírita, gente. Quem não conhece o perfil da Babi, entrem lá, curtam o perfil da Babi, da nossa amiga também Flavinha que tá aqui, nossa amiga espírita. Essas meninas estão fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação, que é o que a gente está falando aqui, né? Então vamos de alguma forma acender a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa. E quando ele fala aqui da luz da imprensa, gente, é divulgação, é propagação pelo exemplo, é utilizarmos, como diz aqui, Emmanuel, utilizarmos a onda radiofônica, auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Ou seja, a gente divulgar que existe vida futura, é a gente demonstrar através do nosso conhecimento e da nossa vivência que existe vida futura. Porque muitas vezes a pessoa lê no livro ou ouve alguém comentando e falando a respeito da doutrina espírita que existe vida após a morte, que existem espíritos, assistem aqueles filmes que muitas vezes mais dificultam a compreensão do que auxiliam na compreensão. Mas quando a pessoa consegue ver alguma pessoa próxima, contando o seu exemplo, explicando o que aconteceu com você, e conhece também que você não mentiria, né, que você vai trazer a verdade, a pessoa fica com uma pulguinha ali atrás da orelha, por mais que ela seja materialista, ela vai ficar, mas peraí, será que a Monique ia mentir a respeito disso? Ela ser médium? Ela conversar através dos espíritos, ela trazer mensagens através do espírito, peraí. E aí, gente, eu vou trazer meu exemplo aqui. Antes da quarentena, eu não fazia essa divulgação do trabalho, né, do espiritismo, da doutrina espírita, e poucas pessoas que eu conhecia ao meu redor, somente aquelas que eram mais próximas mesmo, eu contava o trabalho que eu fazia no nosso grupo de orientação, que eu contava que eu fazia o curso de doutrina espírita, que eu contava a respeito do meu trabalho na rádio e na TV. E quem não está no meio espírita não conhece, não sabe. E se você não contar, dificilmente, se a pessoa não acompanhar, não for espírita, não estiver acompanhando essas mídias, dificilmente ela vai saber que você é espírita, que você acredita em vida futura. E quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui na quarentena, porque eu senti a necessidade, de alguma forma, de usar toda essa energia que eu tenho como médium, porque o meu centro espírita também estava fechado, eu senti a necessidade de fazer a propagação do bem, a divulgação de todo esse conhecimento que eu tinha. E de auxiliar, de amparar, muitas vezes, esses nossos irmãos que estão ao nosso lado o tempo todo, que não sabiam que eu era espírita e que eu precisava de alguma forma auxiliar. E aí, aos pouquinhos, né, você vai passando uma mensagem, não precisa ser especificamente falando sobre espiritismo, mas por trás da mensagem está ali o evangelho, né? E aí a gente vai explicando, vai dando uma luz aqui para muitas pessoas que estão precisando. E eu senti a necessidade de fazer mais, porque eu achei que era pouco. E aí eu falei, peraí, gente, a gente precisa fazer essa propagação. E aí um dia, o meu irmão, já o Alexandre, que me incentivou a criar o canal, me incentivou a criar um Instagram específico para falar a respeito disso, ele falou, por que você não faz isso? Mas é tão bacana, né? Você podia compartilhar um pouco mais tudo isso que você faz e as pessoas não conhecem. E aí, quando eu criei o Instagram, eu imaginei, falei, meu Deus, o que será que as pessoas que me conhecem não sabem do conhecimento que eu tenho a respeito da doutrina espírita, do trabalho que eu faço? O que essas pessoas vão pensar? E muitas vezes a gente fica tímido, né? E a gente precisa falar, a gente precisa divulgar. Porque quando eu divulguei, quando eu comecei a falar a respeito do espiritismo, muitas pessoas que estão no meu dia a dia, à minha volta, no meu trabalho, no meu ambiente profissional, muitas pessoas que estão ao meu redor, amigos, conhecidos, ficaram muito felizes de saber desse trabalho, de saber através
da Monique, do conhecimento que ela tem do espiritismo, que muitas vezes aquela atitude que eu tinha, porque tinha uma base ali espiritual também, lá no fundo. Então é de extrema importância que nós não sejamos tímidos e que de alguma forma a gente faça essa divulgação, passe todo esse conhecimento através da exemplificação principalmente. Lógico que a gente não vai sair falando para pessoas que não são espíritas, a respeito do livro do Espírito na questão 450, 359, lá da questão 919 de Santo Agostinho. Não, gente, não é isso. Mas minimamente no nosso dia a dia, fazer a interpretação, trazer ali dentro dos ensinamentos que nós temos na doutrina espírita, o que é o bem, o que é o amor ao próximo, o que é a caridade, é o saber ouvir, é estender a mão quando alguém precisa, é isso que nós precisamos fazer no dia a dia. E quando alguém perguntar, mas qual que é a sua religião? O que você faz? O que você acredita? Né? Porque muitas pessoas vão falar aqui pra mim, não, mas a doutrina espírita não é uma religião. Não, não é, gente, é uma doutrina filosófica, mas as pessoas que estão de fora da doutrina espírita não vão saber explicar, entender, né? Quando perguntarem, você não vai falar, então é que eu estou numa doutrina filosófica de Kardec. Cara, não adianta a gente querer dificultar, vamos ser simples. Eu sou espírita, eu acredito na doutrina espírita, que eu acredito no Evangelho de Jesus mais Kardec, eu acredito na vida futura. Vamos ser simples, mas não vamos deixar de dar essa resposta, não vamos se esconder. Anderson, estamos aprendendo todos juntos, viu? Né, Ale? A gente precisa realmente ter essa atitude. Aos pouquinhos a gente vai, né, ganhando essa força. E eu acredito muito que nessa época da quarentena, isso veio para de alguma forma desmistificar e a gente começar a dar voz à nossa doutrina, a dar voz a todo esse conhecimento que nós temos. Olha aí o Ed falando, oi Ed, beijo grande, bom dia. Quanto mais materializado é o espírito, mais vicissitudes ele sofre. Exatamente isso. Mais dificuldade, a gente falou disso aqui também, né, Ed? Quando a gente vai desencarnar, a gente está muito apegado às coisas materiais, a gente está ali preocupado com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa família, porque a gente está ali desesperado, eu vou perder minha família. Não, gente, a gente, quando tem conhecimento da doutrina espírita, a gente sabe que a gente não vai perder a nossa família, a gente vai se reencontrar em algum momento, então isso vai nos deixando menos materializados, a gente se desapega mais às coisas. Quando a gente perde algo material, a gente fala, peraí, não, eu vou conquistar de novo. Foi, né? Que bom que, beleza, veio aqui, me assaltou, levou meus pertences, mas graças a Deus eu estou vivo, graças a Deus não fizeram nada comigo, eu estou bem. Coisas materiais a gente reconquista. Quem sabe essa pessoa não estava precisando muito mais do que você. Ó, a Flavinha colocando aqui, eu ainda mal divulguei entre os meus familiares e amigos, pois divulgue, Flavinha, divulgue. Pegue seus vídeos que são maravilhosos e divulgue. Pega aí, põe esse aviãozinho e começa a compartilhar os links. Você vai ver quanta coisa boa vai vir, o quanto as pessoas vão se surpreender com todo esse conhecimento que você tem. Vão perguntar, vão querer saber. Gente, o gatinho aqui atrás é Feijão. Feijão não para quieto, gente. Feijão tá aqui o tempo todo. Agora ele está adaptado aos outros gatinhos que estão aqui também de visita. Então nós precisamos deixar de sermos tímidos e divulgar a doutrina espírita, divulgar o bem. E quanto mais a gente divulga, mais a gente se fortalece. Então quando eu pego aqui um vídeo da Flavinha, da Babi e compartilho, e vice-versa, a gente está se fortalecendo. O Ed também, que faz um trabalho incrível. Nós somos Espiritismo. A gente está se fortalecendo como doutrina. A gente está divulgando bem, a gente está divulgando para as pessoas que não existe só esse corpinho material aqui, não. E se você continuar agindo, achando que a partir do momento que você desencarnar, você vai para o nada, eu vou ser mais egoísta. Eu vou pensar só no meu momento atual. Eu vou pensar que não vai ter consequências.
Então vamos começar a fazer essa divulgação. E aí Emmanuel nos traz: relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Flavinha, vamos nos colocar acima dos preconceitos, minha amiga. A gente vai sofrer retaliação? Vai, eu sofri retaliação. Mas você vai observar que o apoio é muito maior do que a retaliação. E aí a cada retaliação que você sofrer, vai vir 5, 6 pessoas te apoiando. E aí você vai se fortalecendo. É tão gratificante quando você recebe uma mensagem de Monique. Essa mensagem pegou tão no meu coração hoje. Eu precisava tanto ouvir essa mensagem. Gente, o quanto isso é gratificante. O quanto é importante esse trabalho que a gente faz. Como está dizendo aí Jorge Masayuki, né? É fundamental a difusão da doutrina. E trazer de forma mais simples possível para ignorantes como eu posso entender. Ô Jorge, todos nós aqui, você não tem ideia de como é que é pra gente fazer esse trabalho preparatório aqui para poder trazer essa reflexão para vocês. Porque Emmanuel, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito profundo nas suas reflexões, mas ele traz aqui muitas vezes um linguajar que, se a pessoa pegar aqui e a pessoa for leiga, não tiver o estudo, não tiver se aprofundado, não teve a oportunidade de estudar, não é simples fazer essa interpretação. Então a gente muitas vezes está aqui lendo o conteúdo do Emmanuel antes de entrar aqui com vocês, e a gente está com o dicionário do lado, para de alguma forma a gente trazer de uma forma mais simples possível. E quando a gente tem a oportunidade de estudar muito, a gente, sem perceber, a gente começa a usar palavras que dificultam a compreensão. E não é por mal, não é por maldade, mas a gente faz isso sim. E eu comecei a observar muito isso quando eu comecei a fazer o trabalho na Rádio Boa Nova. Quando eu comecei a fazer os primeiros estudos ali da rádio, quando eu ia conversar na prévia da gravação, falava, eu vou falar isso, porque isso e essa palavra na doutrina espírita, né? Porque a gente tá ali super empolgado, porque acabamos de estudar, tá tudo fresquinho ali na nossa memória. A gente fez 6 anos de curso, foi 6 anos de curso. Você tá ali, né, naquela empolgação, querendo falar sobre todos os itens, o livre-arbítrio. E eu tô falando do livre-arbítrio aqui, que é um dos itens que a gente divulgou hoje de manhã, aí no nosso post do dia. Mas aí você quer usar essas palavras e as pessoas não vão entender. E aí tinha um grande amigo que eu tenho aqui, Espério Faccioni, ele falava assim, Monique, você vai usar essa palavra, vamos lá, vamos entender que a gente vai falar agora. Nós estamos fazendo a gravação desse programa para a dona de casa, que está lá 2 horas da tarde na segunda-feira, ouvindo a Rádio Boa Nova. Será que ela tem instrução para entender essa palavra que você vai falar? Então, como é que a gente simplifica e traz através do exemplo para a nossa realidade? Isso me ajudou muito. Isso me ajuda, inclusive nessa reflexão que nós vamos fazendo aqui ao longo do dia. Por quê? Porque a gente traz com uma linguagem simples para que as pessoas consigam entender. A gente traz já pensando no exemplo. Peraí, Emmanuel falou isso, como é que eu exemplifico isso na nossa realidade, no nosso dia a dia? Então, quando a gente muitas vezes percebe pessoas que estão conhecendo a partir de agora a doutrina espírita e não têm a compreensão, não tiveram todo esse estudo que nós tivemos essa oportunidade graças aos voluntários que me auxiliaram ali no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, meus professores queridos que me ajudaram todos esses anos. E tinham pessoas ali, gente, no meu grupo de estudo de todos os níveis que você imaginar. E aí eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu tive estudo, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, uma oportunidade de fazer uma pós-graduação, MBA, fruto do meu esforço, fruto do meu trabalho também, porque nada veio para mim de graça, mas quantas pessoas estavam ali no meu grupo e não tinham nem o ensino médio. E a gente ali foi se ajudando, foi se fortalecendo, foi se amparando. Minha mãe mesmo, que estava comigo no grupo de estudo, não tinha todo esse conhecimento de estudo e só foi fazer o estudo comigo porque eu estava do lado para apoiá-la, para poder de alguma forma ir traduzindo, né, o que viesse de conhecimento que ela não ia conseguir compreender, não ia conseguir entender. Então é isso. Então quando a gente abraça uma causa como essa, de fazer a divulgação da doutrina espírita, nós temos que ter essa consciência, que não adianta querer falar difícil ou querer ler o texto e não fazer essa tradução, que é de extrema importância
fazer a tradução, trazer o exemplo prático, como é que isso vai ser para o dia a dia da pessoa que está ouvindo, né? E aí Emmanuel nos traz: amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Ou seja, amparemos a infância e a juventude, cadê os nossos jovens? Cadê as crianças? Será que elas estão tendo conhecimento do Evangelho de Jesus? Gente, se a gente for parar para pensar, quantos pais hoje em dia caem no erro de imaginar que a criança vai ter opção de escolher qual é a religião dela e não dá essa base mínima dos ensinamentos de Jesus, da moral cristã, que é de extrema importância. Se a criança quiser depois escolher a religião no futuro, ela vai ter esse livre-arbítrio da escolha, mas que nós possamos dar minimamente essa base, através do exemplo, através dos ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita, levando essa criança numa evangelização infantil, de forma lúdica a gente vai exemplificando para essa criança o que é certo e o que é errado. Porque no início, na infância, ela não tem essa possibilidade das escolhas, ela não tem discernimento para escolher. Então os pais são de extrema importância para isso. Instruamos a mediunidade, ou seja, vamos instruir essa mediunidade, vamos explicar o que é mediunidade. Vamos explicar para as pessoas que estão tendo sensações, percepções, que estão tendo intuições, que são sensitivas, que têm uma certa sensibilidade, vamos instruir essas pessoas a mediunidade, vamos falar sobre mediunidade, vamos desmistificar, porque as pessoas ainda têm muito medo a respeito da mediunidade. Tem uma pessoa que está aí junto com a gente que tem muito medo da mediunidade. Então, se a gente não estiver aqui auxiliando, amparando esses nossos irmãos, e muitas vezes a gente fala aqui no privado com algumas pessoas que têm medo, têm receio de trabalhar a mediunidade, fica difícil. Se a gente não der esse apoio, se a gente, pela nossa experiência, eu também tinha muito medo. Se a gente não desse apoio e não demonstrar, eu também tinha medo, mas olha, eu superei, e olha quanta coisa boa foi para mim, quão importante foi conhecer, né, ter a mediunidade, de alguma forma auxiliar esses irmãos que passam por nós, né? Porque nós somos apenas intermediários das mensagens e quem acaba aprendendo mais somos nós, como médiums. Então precisamos sim falar sobre mediunidade, precisamos sim instruir as pessoas a respeito da mediunidade, orientar. Muitas pessoas perguntam, mas eu começo por onde? Eu quero aprender, por onde a gente começa a estudar? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, para quem tem a oportunidade de ir ao centro espírita, é fazer um curso para poder aprender a codificação, para tirar suas dúvidas. Ah, Monique, mas eu preciso fazer o curso? Eu vou responder para vocês o que aconteceu para mim, tá? Se eu pegasse, no momento que eu descobri minha mediunidade, se eu simplesmente tivesse com os livros da codificação e começasse a estudar sozinha, não ia ser igual como foi quando eu entrei num grupo de orientação aos espíritos, no grupo de estudo. Porque por mais que você leia a teoria, a gente tem dificuldade de compreender muitas vezes, se não tiver alguém para elucidar, para te mostrar, para exemplificar, para te dar o apoio. Meus instrutores, meus professores foram de uma importância imensa, imensa. E por mais que a gente fale aqui, né, comece a dar algumas orientações, a gente não tem o nível de profundidade do estudo, de estar no centro espírita, estar num grupo que todos passam por algo muito parecido com o que você está passando, que tem sensações diferentes, porque cada médium tem uma sensação diferente. Podemos até ter médios com sensações semelhantes. E aí a gente compartilha. E quando a gente tem sensações diferentes, a gente se apoia. É diferente quando a gente está num grupo. Quando a gente está dentro do centro espírita, porque é um ambiente preparado. Então é de extrema importância a gente falar a respeito disso. Olha aí, a Flavinha comentando aqui, né? Que a gente precisa dar essa base para as crianças e não deixar solto. E a Flavinha está fazendo um trabalho maravilhoso com o filhinho dela, de evangelização. Quem tiver a oportunidade, assistam.
A Rô colocando aqui, independente da religião, com certeza estudar o evangelho desde cedo traz um impacto muito importante. Eu mesma tive influência espírita desde criança por causa da minha avó. Olha só, não fosse ela, eu seria muito materialista e mais confusa em relação à filosofia, a vida que acredito hoje. Exato. E vai aos pouquinhos, né, Rô? Muitas vezes a gente vai ouvindo certos conhecimentos, certos ensinamentos. Eu brinco muito que eu conheci o espiritismo através de Zíbia Gasparetto, que é romance espiritualista, mas foi uma porta de entrada, foi uma porta de falar, nossa, que interessante essa forma de ver a vida. Nunca imaginei que eu cairia na doutrina espírita, mas foi uma porta de entrada. Hoje eu leio o Zíbia e falo, meu Deus, preciso ter muito mais do que isso aqui não me dá a resposta completa. Mas é isso, é uma porta de entrada. Olha aí, Babi falando aqui do ser espírita, a importância que a mãe dela foi para ajudar bastante ela na situação da mediunidade, olha só. E é isso, é instrumento de amor, Babi. Vai lá, Antônio, meu querido, depois você termina de assistir até o final. Eu sei que esse horário também não é fácil para ninguém, gente. Tem pessoal que já tá entrando aí pro trabalho. Olha aí, a Lê também, nossa colega de grupo, né, Lê? Foi maravilhoso, gente. Foram 5 anos que foi de extremo aprendizado, de extrema amizade. A gente tá aí para se reencontrar também, né, Lê? Ela colocou aqui, ó, só vivendo o dia a dia no curso para entender algumas coisas, do sentir que estamos no caminho, entender que nós estamos no caminho correto. Exatamente, Ale. É isso. E quando a gente fala aqui, é difícil, né? Quando a gente fala pela nossa vivência, as pessoas que ainda não passaram por isso, muitas vezes é difícil compreender que é necessário estudar para poder praticar, né? E que muitas vezes é através desse conhecimento que a gente consegue se equilibrar, se entender, saber diferenciar os nossos pensamentos dos pensamentos desses espíritos que se aproximam da gente. E aí ele fala o seguinte: instruamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando esses espíritos para o futuro. Ou seja, vamos fazer cursos de doutrina espírita, Emmanuel vem nos trazer. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Olha aí, Emmanuel nos falando que nada mais somos do que essas pessoas famintas de conhecimento, famintas de explicações, famintas aqui desse alfabeto, desse conhecimento da doutrina espírita. Quantas pessoas ainda não tiveram oportunidade de ter esse acesso? E é por isso que eu vou falar aqui, gente, pega esse aviãozinho aqui e compartilhem. Por quê? Porque tem gente que nem sabe que existe doutrina espírita e muitas vezes está passando por certas emoções, certos sentimentos, é médium e está ali sem entender o que está acontecendo com ela, então compartilhem. Plantemos no culto da caridade o culto da escola. Então vamos ensinar, vamos passar esse conhecimento, essas informações e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Então, bora praticar esse exemplo? Flavinha, Babi, Ed, estamos aí de alguma forma compromissados em fazer essa divulgação e demonstrar através do exemplo, através do conhecimento, deixar aqui de forma mais simples, como o próprio Ed falou aqui, deixar o conteúdo simples para que essas pessoas que não vêm da doutrina espírita, como aconteceu comigo, consigam compreender todos esses ensinamentos. Muitas pessoas que ainda são extremamente materialistas consigam enxergar através de nós, através desse exemplo, através do nosso compartilhamento das nossas vivências e das nossas experiências, que existe vida após a morte, que nós não estamos sozinhos e que muitas vezes nós estamos sendo influenciados, quando não são os espíritos que nos dirigem. Gente, quando eu li essa frase, eu falei, meu Deus, era isso que acontecia comigo o tempo todo e eu não percebia. Então aquele meu anjo da guarda que está aqui me intuindo o tempo todo, ele falava comigo e eu não dava muita atenção. E aí quando as coisas aconteciam, eu falava, meu Deus, por que eu penso nessas coisas? Por que vem essas coisas que vão acontecer e eu não estou entendendo por que acontece depois? E eu não ouço.
eu não presto atenção nesses alertas que estão sendo trazidos e de repente estoura uma coisa ali e eu falo, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Quantas pessoas estão passando por isso agora e não têm esse conhecimento da vida futura, não têm esse conhecimento que eles estão sendo intuídos, que existe presciência, que existe premonição, que os espíritos nos influenciam o tempo todo para o bem e para o mal. E a partir do momento que a gente começa a ter esse conhecimento, a gente começa também a prestar atenção nos nossos pensamentos, tentar ser mais positivo diante da vida. E é isso. Então vamos auxiliar esses nossos irmãos que não têm conhecimento e que precisam de alguma forma começar a ter essa curiosidade a respeito desse assunto. Então vamos divulgar esse conhecimento, vamos não deixar de ser tímidos e ficar escondendo o que a gente sabe, o que a gente tem certeza, o que a gente tem experiência, as nossas vivências. Olha aí, Jaque compartilhando que essa intuição é maravilhosa, mas quantos de nós, já que não ouvimos, eu não ouvia, porque eu falava, ai que bobagem que veio aqui na minha cabeça, por que eu tô pensando isso? E aí acontecia e eu falava, meu Deus, eu devia ter ouvido aquela vozinha, o que será que essa vozinha tá querendo tanto me trazer? E aí quando você começa a ouvir essa vozinha da intuição, esse espírito que tá aqui ao seu lado o tempo todo falando, Monique, faz assim, e aí você não faz. E aí imagina esse professor, o quanto deve ser difícil para ele tentar empurrar essa pessoa para o caminho certo e você tá indo pro caminho errado. São como professores, mas eles são tão maravilhosos que eles não desistem da gente. Olha lá, Michele compartilhando também, tenho muita ajuda pela intuição e pela premonição. Eu sei, Michele. Eu sei, porque eu também passo por isso. E aí quando eu falo determinadas frases para as pessoas olham para mim e falam, ai credo, Monique, o que você tá falando? E aí quando acontece, as pessoas falam, meu Deus, eu tenho medo da Monique. Porque é isso. Muitas pessoas têm medo. Por quê? Porque é o desconhecido e o desconhecido gera esse medo. Mas quando as pessoas começam a conhecer, começam a entender, fica mais fácil. Aí já, que sempre foi natural, exato. E muitas vezes a gente nem tem essa dimensão. E quantas crianças estão passando por isso, estão conversando com seus amiguinhos, e nós não sabemos compreender, nós não conseguimos de alguma forma orientar. Então, por isso que é importante, quanto mais nós pudermos propagar, mais pessoas conseguirão auxiliar. Então é importante, né, quando muitas vezes dentro de um ambiente familiar a gente não tem pessoas espíritas, mas tem uma criança com mediunidade, e você vê o espírito de fora que tem esse conhecimento, que não faz parte ali da família, mas tem uma certa afinidade, como eu posso dizer, um certo parentesco espiritual, uma certa afinidade com aquela família e tem o conhecimento da doutrina espírita e consegue de alguma forma auxiliar, amparar, explicar para essa família o que está acontecendo. Quantas vezes eu pude auxiliar pessoas que não eram espíritas a respeito de determinados acontecimentos? Então é isso. Vamos divulgar mais a doutrina espírita, compartilhem a mensagem, auxiliem. Não sejam tímidos. Gostou de um post? Pega o post e compartilha. Gostou de uma mensagem? Compartilhe. Apoie os perfis espíritas. Divulgue. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de comentar. Mandem sugestões. É sempre importante para a gente ficar fortalecido, para a gente, de alguma forma, conseguir amparar e trazer as dúvidas que vão surgindo. Tá bom? Gente, ótima sexta-feira para vocês. Acho que eu já me estendi até no horário. Tô sem relógio aqui, então deu uma estendida. Tá bom? Beijo grande. Até a próxima. Segunda-feira estaremos de volta. Domingo vamos ter aí uma live com o nosso querido. Eu vou compartilhar com vocês a live de domingo. E é isso, gente. Beijo grande a todos. Ótima sexta-feira. Até mais.